Em 1933, um homem chegou ao poder de uma nação que vivenciava diversos problemas, mas um problema em especial era muito grave: o orgulho ferido. Adolf Hitler agora era líder supremo da Alemanha. Poucos sabiam que uma nova guerra que iria devastar toda a Europa era apenas uma questão de tempo. Uma dessas poucas pessoas era um homem que ninguém botava fé, que chamava-se Winston Churchill. O que ninguém poderia imaginar era a dimensão que essa nova guerra tomaria. Pela primeira vez da história, todo o globo estaria envolvido no que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. E essa guerra derramou muito sangue brasileiro antes mesmo do Brasil escolher um lado. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, como de costume, mantinha boas relações diplomáticas com diversos países. Um desses países era a própria Alemanha. Os brasileiros, inclusive, participaram da Olimpíada de Berlim em 1936. Um brasileiro foi um pouco mais além, Roberto de Pessoa, o primeiro paraquedista militar do Brasil, que chegou a apertar a mão do próprio líder alemão, Adolf Hitler. Naquele momento, esse líder alemão era visto apenas como mais um político. Claramente, boa parte da humanidade não poderia esperar que 3 anos depois, tudo mudaria drasticamente. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial estourou. A Alemanha, com a sua poderosa Blitzkrieg, conquistou quase toda a Europa. Em 1941, foi a vez dos japoneses atacarem a base americana Pearl Harbor, culminando na entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Entre esses poderosos países estava o Brasil, sob o comando de Getúlio Vargas, que até então, com o Estado Novo, tinha um governo muito similar ao fascismo implantado na Itália por Benito Mussolini. Antes de tudo acontecer, antes da Segunda Guerra Mundial, até mesmo jornais brasileiros elogiavam Hitler e Mussolini pela nova ordem que eles estavam implantando no continente europeu. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, muitos se perguntavam qual seria o posicionamento do Brasil, um país que mantinha boas relações diplomáticas com ambos os lados. Getúlio Vargas, então, optou pela neutralidade, mas essa neutralidade duraria muito pouco. Getúlio Vargas já vinha sendo pressionado pelo presidente estadunidense Franklin Roosevelt, que tinha em seu discurso algo sobre uma política de boa vizinhança. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o Brasil continuou mantendo forte contato com os Estados Unidos e continuou também fornecendo matéria-prima como borracha. No ponto de vista dos Estados Unidos, o norte e o nordeste do Brasil era geograficamente estratégico para o avanço dos aliados pelo continente africano. Cada vez mais o Brasil intensificava as relações diplomáticas com os Estados Unidos por meio de acordos e por meio de muita pressão. E isso ficou muito nítido para o alto comando alemão. Então, em março de 1941, a primeira embarcação brasileira foi alvejada pelos alemães e italianos. Em março de 1941, um navio brasileiro chamado Taubaté foi completamente alvejado por pilotos da Luftwaffe enquanto realizava uma viagem rumo ao Egito. O navio não foi afundado, porém, o primeiro brasileiro morreu pelas mãos dos soldados alemães. E isso foi suficiente para desestabilizar completamente as relações diplomáticas entre o Brasil e a Alemanha. Então, em janeiro de 1942, o Brasil cortou completamente todas as relações diplomáticas com os países que formavam as forças do eixo. Porém, o Brasil cometeu um grande erro, do meu ponto de vista. Ele ainda optou por manter oficialmente uma neutralidade. Mas essa neutralidade agora, de fato, estava prestes a acabar, pois esse era o primeiro de muitos ataques alemães contra os brasileiros. O alto comando alemão ordenou que toda embarcação brasileira encontrada deveria ser completamente destruída, mesmo sem uma declaração de guerra formal. Em fevereiro de 1942, 3 embarcações brasileiras foram atacadas por submarinos italianos e alemães. Em março de 1942, mais 2 embarcações brasileiras foram destruídas. Em maio
mais 3 embarcações brasileiras foram atacadas. E nos meses seguintes, os alemães continuaram atacando e atacando todas as embarcações brasileiras que eles encontravam, derramando o sangue do nosso povo. Em apenas 6 meses, os alemães já tinham destruído aproximadamente 35 embarcações do Brasil. E cada embarcação brasileira destruída era devidamente anotada no diário de bordo pelos alemães, que por sua vez recebiam prêmios por cada ataque bem efetuado contra o povo brasileiro, contra os civis e marinheiros mercantes que trabalhavam nesses navios, que eram atacados com frequência pela Alemanha e pela Itália. Os ataques alemães contra as embarcações brasileiras resultou na morte de 1.081 brasileiros, em sua maioria formada por civis e marinheiros mercantes. Isso foi o estopim. O Brasil precisava colocar um fim nisso. Então, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha. Agora, o Brasil estava na Segunda Guerra Mundial.